Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Vamos à capital da República com Diego Amorim, que vai contar pra gente hoje os bastidores da disputa entre os dois ex-aliados. O Álvaro Dias, líder do Podemos no Senado, e o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Eram amigos, não são mais, e ambos agora disputam uma vaga no Senado pelo Paraná. Bom dia, Diego, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Mauro? Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvinte da Nova Brasil. Chegamos à sexta-feira. Olha, eu costumo dizer que todo brasileiro tinha que passar um dia dentro do Congresso Nacional. Eu sei que tem as visitas institucionais, quem vem a Brasília vai lá, faz lá uma visita guiada, mas todo brasileiro, se pudesse, se um dia eu for presidente, povo brasileiro, eu vou dar um vale-visita Congresso Nacional. Todo brasileiro vai passar uma manhã no cafezinho do plenário da Câmara e uma tarde no cafezinho do Senado. A partir daí, vocês decidem se querem brigar por política, se querem perder amizades por isso, se querem brigar com a família na hora do almoço. Aí você fica livre. Mas eu estou aqui, são 18 anos de jornalismo, um pouco mais de 7 dentro do Congresso, ali vendo aquelas coisas, e eu já cheguei à conclusão de que não existe amizade e inimizade na política. Existe uma relação, que agora 7h02 da manhã é amizade, 7h03 pode ser inimizade, 7h04 volta a ser amizade e por aí a vida segue. E esse caso do Álvaro Dias com o Sérgio Moro, ele é muito emblemático, ele é muito gritante para a gente se convencer disso que eu estou falando. Vejam só, o Álvaro Dias foi vereador por Londrina, deputado estadual, deputado federal, governador do Paraná e senador durante anos e anos e anos, já passou por vários partidos, ele é um político tradicional. O Sérgio Moro ficou conhecido nacionalmente como juiz de primeira instância lá em Curitiba e depois entrou para a política aí, depois de dizer que jamais entraria para a política. Eles eram muito próximos, Álvaro Dias e Sérgio Moro, desde quando o Moro era juiz e o Álvaro político pelo Estado, ali se falavam, tinha uma relação próxima com a Lava Jato, a bandeira do Álvaro Dias como político também era apoiando a Lava Jato, o Moro era o nome da Lava Jato, então eles viraram amigos. Lembrando que na campanha de 2018, o Álvaro Dias se candidatou à presidência da República e foi o primeiro a cogitar que, se eleito, colocaria Sérgio Moro no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Bolsonaro, digamos assim, roubou essa ideia do Álvaro Dias. Álvaro Dias até falava isso na sua campanha e nos debates de 2018. E o Álvaro, então, depois que o Moro sai do Judiciário, decide virar ministro do Bolsonaro, o Álvaro, então, começa a falar com ele, olha, ministro, vem para o Podemos. O Álvaro, ele é o líder do Podemos, ele não é o presidente, a presidente hoje é uma deputada por São Paulo, a deputada Renata Abreu, mas o Álvaro é o grande líder também, assim, junto com a Renata, do partido Podemos. E o Álvaro começou ali, pessoal, vamos, vem Moro, vem para cá, fica aqui com a gente, vem para o Podemos. E havia uma promessa que o Sérgio Moro havia feito de que se entrasse na política, ele entraria para o Podemos. Foi isso que aconteceu. No final de novembro do ano passado, quem acompanha a política aí deve se recordar, o Moro se filia ao Podemos num grande evento aqui em Brasília, com discursos eloquentes lá do Álvaro Dias, da Renata Abreu e do próprio Moro. Ele não consegue se colocar ali, leva algumas rasteiras, toma decisões equivocadas também, e ele acaba desistindo da carreira, dali da disputa à presidência da República. A expectativa era de que ele fosse ser um fenômeno eleitoral. A gente pode falar de que o Centro Democrático minou ele, é verdade. A gente pode falar que o sistema se levantou contra ele, também é verdade. Sobretudo nessa questão de negar o domicílio dele eleitoral em São Paulo. Claro, Moro não tem relação com São Paulo, mas muita gente não tem relação com São Paulo, e se fosse para levar isso ao pé da letra, muitas outras candidaturas também deveriam ser indeferidas. É claro que tem uma questão ali da política odiar Sérgio Moro, a gente escuta isso aqui com muita frequência em Brasília. Mas fato é que muita gente ao entorno do Moro, para não dizer todo mundo, imaginava que ele ia se colocar como pré-candidato e que isso ia ser um grande fenômeno eleitoral.
que ia bater, ia começar com 8%, depois ia ser 15%, depois ia ser 20%, depois ia ser 30%, e ele ia ser uma onda, igual o Bolsonaro foi em 2018, que não ia ter como parar. Isso não aconteceu. Por que não aconteceu? A gente pode fazer uma análise aqui, porque pegou a pecha de juiz parcial, que a esquerda colou nele, colou a pecha de traidor, que a direita colou nele, por ter deixado o governo Bolsonaro ali no início da pandemia atirando, denunciando a interferência do presidente na Polícia Federal. Então, o Moro ficou apanhando de um lado, apanhando do outro, apanhando do sistema, apanhando do centro, que não queria ele como o nome da chamada terceira via, então ele ficou sem ninguém. Ficou só ele e ele mesmo. Não deu certo. Ele deixa o Podemos do Álvaro Dias no último dia do prazo para trocar de partido, e ele vai para a União Brasil, também conhecido em Brasília como Desunião Brasil. É um partido que não tem união coisa alguma, é um Frankenstein que acabou surgindo com essa fusão do PSL com o DEM. Ele tenta se candidatar ao Senado por São Paulo, como eu disse, não dá certo, e coisa de 2 meses atrás ele então volta para o Paraná e é pré-candidato, a partir da semana que vem, oficialmente candidato ao Senado pelo Paraná. Com isso, ele esbarra no projeto político do Álvaro Dias, o seu amigo, então, que também vai tentar mais uma reeleição ao Senado. Os dois até foram tentados ser convencidos por aliados não vão para essa disputa. Da turma do Álvaro, tenta o governo. Da turma do Moro também, Moro, tenta o governo. E aí faz alguma aliança com o Moro, com o Álvaro, com o Moro. Nenhum dos dois quis o governo, porque lá a coisa já está bem encaminhada, o Ratinho Júnior vai tentar a reeleição no Paraná e está bem, e são próximos do Álvaro e do Moro, e aí pronto, romperam de vez e viraram adversários nessa corrida ao Senado pelo Paraná. Para caminhar para o fim da minha análise hoje, um senador chegou a me dizer que o Álvaro está bufando de ódio, essa foi a expressão que eu ouvi do Moro. Um outro me disse, não, Diego, na política não tem ódio. Esse é um pouco mais experiente. Diego, na política não tem ódio. Ele pode estar agora com ódio, mas daqui a pouquinho eles vão se ajeitar. Eu apurei, aqui trago essa informação exclusiva de bastidor para quem me escuta no Nova Manhã nessa sexta-feira. Os dois tiveram um encontro pessoal. Isso não foi dado ainda na imprensa, trago aqui em primeira mão para vocês. Os dois, Álvaro Dias e Sérgio Moro, estiveram juntos quando o Moro voltou para o Paraná, coisa de 2 meses atrás. Interlocutores ali falaram com um, com o outro, vamos se encontrar e tal. Eles se encontraram, eu perguntei aonde, ninguém quis me dizer, até fiz uma brincadeira com a fonte. Foi no cemitério, 3 horas da madrugada? Foi em algum lugar assim, meio tenebroso, sombrio? Aí o pessoal gargalhou e a gente seguiu a conversa. Fato é que nessa conversa, o Álvaro e o Moro foram muito contundentes, um dizendo para o outro que não abriria mão da candidatura ao Senado e que o outro viesse para o seu projeto político. Não deu certo, a conversa acabou ruim e eles então pararam de se falar e há 2 meses não trocam mensagens, não trocam zap, ninguém curte foto de ninguém, colocou o dedo assim, partiu no meio e eles cortaram a relação. Eu falei com o Álvaro Dias ontem. O Álvaro é acessível, o Moro não é tão acessível aí ainda, assim, se for senador, não sei se vai virar, mas ele tem ainda o jeitão ali, tem os assessores, os interlocutores. Com o Álvaro Dias eu falei e ele me disse, Diego, trato o Moro como concorrente, não vou fazer campanha de desconstrução do outro candidato, tenho o dever de me colocar nessa disputa ao Senado com a minha experiência e tratarei o Moro e todos de maneira igual e com respeito. Ele pachecou, para usar um termo que eu usei ontem aqui. Foi aquele político liso, ensaboou e tal. Aí eu, não, Álvaro, mas eu quero saber se você está chateado com o Moro. Você tá fulo da vida com o Moro? Eu soube que você está bufando de ódio. Você está falando com ele? Aí ele, Diego, eu vou lhe responder só da seguinte forma. Eu não vou perder meu tempo falando com quem não vota em mim. A campanha é muito curta, eu só vou falar até outubro com quem tem possibilidade de votar em mim. O Moro não vai votar em mim, eu não vou falar mais com ele. Foi isso que o Álvaro me respondeu. Do lado do Moro, para concluir, eu falei com interlocutores dele que me disseram o seguinte. Lembrando que o Moro deu uma entrevista recente à Folha de São Paulo e disse que o Álvaro Dias não é padrinho político dele, coisa alguma, que foi a história dele no judiciário, a história dele na Lava Jato que fez ele entrar para a política e ter a sua força política que ele julga ter. Esse interlocutor do Moro me disse também que
o Moro encara que o Álvaro Dias o traiu dentro do Podemos, que o Álvaro Dias teve ciúme do Moro quando ele entrou no partido, porque ele perderia deixaria de ser a grande estrela do partido, ficou enciumado e, na avaliação do Moro, teria começado a trabalhar contra a candidatura do ex-juiz à presidência da República. Então é isso. Mas vejam, hoje 7h11, até extrapolei meu tempo, me perdoe, hoje eles estão assim. Quem sabe na segunda eu já volto com informação de que eles se reataram no fim de semana, estão se abraçando, se beijando. E a vida segue. Tem um quesinho de terceira série B também, né? Em tudo isso, nessas relações, vai e volta. Agora, deixa eu só registrar aqui o Ronaldo Dias, que eu não sei se ele é parente do Álvaro, mas ele falou: nunca ouvi um comentário mais lúcido sobre política, citando a sua frase. Não existe amizade nem inimizade política, existe apenas uma relação. Isso é tão interessante, assim, se eu tenho uma missão como repórter político, é que as pessoas compreendam isso, porque as pessoas podem continuar tendo as suas posições políticas num país tão doido que a gente está vivendo, mas se tiver essa compreensão, se essa compreensão for enraizada, a gente pelo menos ameniza um pouco a seriedade das discussões, a gente tem uma relação política um pouco mais sadia no dia a dia, Mauro e Michele. Muito bom. Diego Amorim, obrigado por hoje. Bom fim de semana. Até segunda-feira. Até, um grande abraço.